Ai, 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 glória a Deus. Por mais um retiro, hein? Como é que passa o tempo rápido, né? Caramba, daqui a 4 vezes é o quê? 4 meses, daqui a 4 meses. 4 meses nosso próximo retiro, gente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui para dar para vocês hoje. Nem toda palavra que a gente ministra, ela é fácil de se fazer, tá? Tem mensagens que a gente ministra que ela sai tranquila e tal, mas tem outras que ela é um alerta. E Deus ministrou no meu coração ministrar essa palavra. Não, pode estar tranquilo. Só de vez em quando eu posso utilizar aqui a Bíblia aqui, que está no esboço aqui os textos. E é um alerta. A mensagem é um alerta, tá bom? Porque a gente tem visto muitas coisas acontecendo. Não estou falando aqui estritamente, estou falando do modo geral. Que a gente tem acesso, principalmente eu, que tem irmãos que não são daqui da nossa igreja, que não congregam com a gente, mas nos considera como pastor, como considera o pastor Pedro, como considera o pastor Damásio. E a gente vê coisas acontecendo e vê que o diabo, ele faz de tudo para parar o Filho de Deus. Então eu quero trazer esse alerta, porque se essas coisas estiverem acontecendo, você tem que ficar esperto no mundo espiritual, amém? Então, eu quero que você abra comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. E aí nós leremos o texto, vamos estar orando. A mensagem não vai ser longa não, tá, gente? Se bem que eu queria, para ficar mais tempo com os irmãos, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu me rendo a Ti nesta hora, Pai. Peço que a partir de agora o Igor venha a ser totalmente anulado e o Senhor fale por mim nessa noite. Que a Sua palavra ela venha trazer efeitos aqui nesta noite, Pai. Que ela não apenas entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela traga vida àquele que escuta e que essa semente venha a ser plantada em uma boa terra para dar muitos frutos para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, todo o sono, tudo aquilo que venha a tentar levar a mente da pessoa para uma outra coisa, para a ansiedade da vida, e que ela esteja com os olhos fitos no reino de Deus agora, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Se você crê na palavra de Deus, ela pode transformar você, ela pode curar você, ela pode trazer salvação na sua vida. Então preste atenção na palavra que o ministro está ministrando nessa noite. Amém? Vós também sois como pedras vivas. Pedra viva não é uma pedra parada. É uma pedra que tem vida. É uma pedra que traz em si algo que dá nela movimento espiritual. E por essa pedra que somos nós vivas, nós somos edificados. O quê? Uma casa. O tema da mensagem de hoje é: sai do átrio. Por quê? Porque nós somos comparados, como diz aqui nesse texto, sacerdotes santos. Você sabe que nós também somos comparados a tabernáculos, e tem vários textos aqui que vai nos comparar como tabernáculos. Eu não vou ler aqui todos eles, mas tem 1 Coríntios 3,16, que vai nos comparar como um santuário, 2 Pedro 1,13, né, que vai dizer que somos um tabernáculo. Então, a nossa vida, agora a partir de Cristo,
é uma vida em que Deus nos compara a sacerdotes e diz que nós somos um tabernáculo. Agora, veja bem, o tabernáculo, ele tem 3 compartimentos, você sabe muito bem disso. Qual é o primeiro compartimento? O átrio. O segundo, o santo lugar. E o terceiro, o santo dos santos ou o santíssimo lugar. O sacerdote, ele tinha acesso pleno ao átrio, ao santo, e o sumo sacerdote ao santo dos santos. E qual era o local que o povo tinha acesso no máximo ali? Era até o átrio. Poderia ir o átrio ali, tal, era onde ele poderia ir, onde tinha até onde como caminhar, ao átrio. Agora, o santo não. O santo é só o sacerdote que poderia entrar e o sumo sacerdote no santo dos santos. No Novo Testamento, Hebreus nos convida a entrar com ousadia no santíssimo lugar, porque o véu foi rasgado. O grande problema é que nós, como cristãos, como essas pedras vivas, tabernáculo, sacerdote, a gente passa pela porta, que Jesus é a porta, entramos no átrio, e o que tem no átrio? No átrio tem 2 elementos ali. Tem a bacia, que é onde tem toda a lavagem, e o altar do holocausto. O altar do holocausto é onde era feito o sacrifício, que era o momento em que o povo se arrependia, e ali era feito aquele sacrifício para o perdão dos pecados. Quando você vem a Cristo, a primeira coisa que acontece, e isso tem que ser não somente quando vem a Cristo, mas todo o seu dia, mas você veio a Ele por quê? Porque a princípio você se arrependeu dos seus pecados. Você falou, olha, Deus, a partir de agora eu não quero mais viver para mim mesmo. A partir de agora eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. A partir de agora eu não quero mais dar vazão à carne, às distrações, porque eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Então você está entrando numa dimensão aonde você está se arrependendo. Você está dizendo, a partir de agora, Deus, a minha vida não pertence mais a mim. A minha vida pertence ao Senhor. E ali você entrega como um sacrifício vivo a sua própria vida. É naquele momento. Isso você vai ver em Efésios capítulo 5, versículo 2, vai dizer, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então o átrio é o momento de sacrifício, aonde você faz aquela entrega a Deus da sua vida, mas irmãos, eu estou falando de verdade. Não é aquela entrega inicial e de mentirinha, aquela entrega de mentirinha, só para agradar, fingir que está agradando a Deus. Não, eu tenho o Senhor como Deus na minha vida, eu tenho o Senhor como Deus, né, que é o Deus de tudo. Não, Jesus é o meu Salvador, eu sou crente. Mas ele não consegue largar o altar. Ele fica ali agarrado naquela vida aonde ele não consegue se arrepender. Aonde ele não consegue se livrar daqueles pecados que impedem ele de entrar no santo lugar. Então é um sacerdote que não avança. É aquele sacerdote atriano, que todo mundo está entrando, está se envolvendo, está chegando lá no santo lugar, está entrando em mais comunhão com Deus, e ele fica ali patinando no mesmo lugar, no átrio, aonde era para estar o povo. Lá fica ele parado, estagnado, neutralizado, detido. Obrigado, querido. Neutralizado, detido, parado. E olha aqui o que a Bíblia vai falar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5.
vai falar desse crente atriano, que não sai do lugar. Olha só, Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Porque acha que é crente, está tudo certo. Não é porque é crente está tudo certo. Se não te arrependeres, Deus tira o seu lugar do castiçal. Ou seja, castiçal é igreja. Deus vai apagar a tua chama e você vai ser retirado do corpo de Cristo. O que é isso? Perda da salvação. Perda da salvação. Então, lembra-te onde você caiu. Onde eu caí. Onde eu errei. Onde eu pequei. Aonde começou. Lembra-te e arrepende-te. Ou seja, faz aquele sacrifício que tem que ser feito, larga o pecado e entra no santo lugar, meu irmão. Vá para o santo lugar. Mas para isso, no átrio também tem um outro elemento lá. No átrio, além de ter o altar de sacrifício, que é onde você larga o seu pecado, deixa de fora aquilo que te impede de entrar no santo, mas também tem a bacia, o lavatório. E aí o lavatório fala de quê? De purificação por meio da lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26, 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que causa a pureza? A palavra. Como assim a palavra me lava? À medida que você vai crendo no que você está ouvindo, você está sendo lavado. Não é ouvir e duvidar. Será que é? Será que é para mim? Não é para o outro, não é para mim não. Será que é isso mesmo? Não, será? Aí não está te lavando. Porque ela lava por intermédio da fé. Conforme você vai ouvindo e você vai crendo, a palavra vai te aperfeiçoando. Porque você vai crendo e, claro, você vai se arrependendo. Porque crer não é só acreditar, crer é praticar. Então você está praticando aquilo que você está ouvindo. Isso é fé. Fé é prática. E é por isso que Tiago, olha o que ele fala aqui em Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Essa palavra que eu estou ministrando pode te salvar. Ou se você rejeitar, ela mesmo pode te condenar. Vai depender de como você a recebe. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver com a nossa salvação. Uma vez que você ouviu a palavra, que você creu na palavra, você precisa se arrepender. Arrependimento é metanoia, é mudança de vida. E como que eu sei? Como que eu sei que eu me arrependi? É no mundo invisível? É no mundo no abstrato? É espiritual? É metafórico? É alegórico? Ninguém sabe, ninguém viu. Eu estou bem, eu te digo, como é que você está, meu irmão? Pô, estou bem, cara, glória a Deus. É assim? É assim que eu sei que você mudou? Não! Eu vou saber que você mudou, porque lá no santo lugar tem o pão da proposição, que é o pão da comunhão. A primeira coisa que o sacerdote, quando ele entra lá no santo lugar, lá tem os pães da comunhão do corpo. Então, como é que eu sei que se arrependeu? Quando você passa a ter comunhão com a igreja. O crente atriano não tem comunhão ainda, ele está começando os primeiros passos da fé. Mas é próprio, natural do sacerdote que ele tenha um serviço diário dentro do santo lugar.
É muito anormal, deficiente, errado, um sacerdote que não ame a comunhão. Não tem lógica isso, porque dentro do santo lugar tem a mesa dos pães, tem a mesa da comunhão. Por isso que o tempo inteiro Hebreus, Paulo e tantos outros vão dizer: não deixemos de congregar, porque isso já é costume de alguns, já deixar de congregar. A congregação, a comunhão é o elemento básico do pão. Pão é o quê? É você estar ali junto com o corpo. Comunhão não é apenas vir para a igreja, porque você pode vir para a igreja, você dá a paz do Senhor no início e no final também outra paz, e ir embora, não tive comunhão nenhuma com você. Comunhão é quando você está junto sempre, conversando, falando da vida, dialogando, em outros encontros que é além do culto até, é além do culto. No culto você senta e ouve a palavra, mas você não tem comunhão com os irmãos. A comunhão com o irmão é fora do culto aqui assim, porque ali é onde você conhece a pessoa, conversa, faz a amizade, não é isso? Faz a amizade, onde se olha nos olhos, onde você fala assim: caramba, não sabia que aquele cara era assim, não, muito maneiro, é muito legal pra caramba, cara, né? Ele é show de bola, rapaz, não sabia que ele trabalhava lá perto de mim, não sei o que e tal, né? Aí começa a conversar, aí, né, igual vou lá com o Michel, a gente vai junto pra casa de ônibus, ou então um Diego que vai lá dar carona pra gente ir pra casa, né? Aí isso é uma comunhão, é quando você senta para conversar, dialogar, falar da vida. É quando você senta para você orar, pedir oração, pedir ajuda, falar, aconselhar. Aí é comunhão. Para comer também. Glória a Deus, bem lembrado. Para comer também. Isso é comunhão. Comunhão não é vir para o culto, dar a paz. Valeu, irmão, vou lá, acabou o culto, tem que ir embora. Isso não é comunhão, isso é visitação ao culto. Você visitou a igreja ali, basicamente. Você visitou. Comunhão com o corpo é você estar ali intimamente ligado uns com os outros. Isso vai gerar o quê? Vai gerar amor. Porque você vai conhecendo mais a pessoa, pegando mais afeição à pessoa, vai sentir falta daquela pessoa, vai se preocupar com ela. Isto é comunhão. E a comunhão está dentro do santo lugar. Não está no átrio. Átrio é começo de fé. Átrio é começo. É por ali que começam as coisas. Mas no santo lugar é onde você começa a exercer o seu sacerdócio. Então, como é que está o seu sacerdócio? A gente tem comunhão, irmãos, até fazendo obra, igual ontem lá. Ficamos lá o dia inteiro conversando, né, Reginaldo? Ficamos o dia inteiro lá conversando lá. Falando do reino, comemos um pastelzinho com caldo de cana, né? Comemos caldo de cana, ficamos lá tendo a comunhão, conversando. Então, a comunhão é quando você começa a pegar intimidade com o irmão. Tem gente que tem medo, pastor, de pegar intimidade com o irmão, porque tem trauma, porque já foi traído, né? Ou porque tem no passado coisas que já fizeram com ele que o magoaram. Sabe o que você precisa? De altar, libertação. Libertação. E sabe o que essa pessoa precisa, de todos nós aqui? Amar essa pessoa, porque ela precisa se sentir ser amada. Porque o que faltou na vida dela foi falta de amor. E a falta de amor gera nela um pouquinho de afastamento. Não quero mais isso aqui não. Não quero sofrer de novo não. Só que o que vai conquistar ela não é a força. Porque não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo meu espírito. Então, conforme você vai amando, vai orando, vai buscando, isso vai conquistando aquela pessoa. E ela vai se tornando parte do corpo de Cristo de verdade, na comunhão. Comunhão é isso. A Bíblia diz que os apóstolos iam todos os dias no templo orar. Você acha que eles iam só orar? Eles viviam em plena comunhão, irmãos. E é essa a força da igreja que nós estamos querendo que
venha a explodir no bom sentido, explodir na força do poder, né? Aqui em São Gonçalo. O poder da comunhão. Se não for por intermédio da comunhão e da oração, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E nós precisamos romper. Romper como corpo e romper individualmente. A comunhão uns com os outros e a sua própria comunhão com Deus. Porque depois do santo lugar, tem uma área especial, que é só o sumo sacerdote de Deus, que é onde fica ali, né, o querubim, onde fica a arca da aliança. Ali é a comunhão com Deus, é você e Deus. Então, no santo lugar, você tem a comunhão uns com os outros, Deus está ali. Você tem ali a comunhão com o Espírito, porque você vê ali o candelabro, você vê ali o altar de oração, tudo uns com os outros, pão uns com os outros, a edificação do Espírito com os dons uns com os outros, você vê o altar de oração uns com os outros, mas lá depois do véu tem aquela arca, que é aquela comunhão com Deus ali, e é para lá que Deus nos chama a entrar. Agora, para isso tem que vencer o átrio é que pega na pessoa. Essa é uma palavra para sacerdote. Jesus falou, lá em Lucas capítulo 9, verso 23, se eu não me engano, que ele fala, aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Não é apto. Ou seja, eu vou trabalhar para o Senhor, agora não quero mais não. Sabe o que significa não é apto? Não está aprovado, é reprovado, lago de fogo e enxofre. Isso não é pregação de ameaça não, meu irmão, é Bíblia pura. É Bíblia pura. E essa mensagem aqui, quando o Senhor me deu, eu falei, eu preciso trazer isso para a igreja, para os irmãos que vão estar assistindo. Porque os dias são maus. E o que a gente vê é muita gente esfriando na fé. O tempo todo, toda hora. Tudo para Deus é um problema, tudo para Deus é uma desculpa, tudo para Deus não dá, tudo para Deus é para depois, tudo para Deus é para amanhã, tudo para Deus está difícil. Para Deus. Só para Deus. Para o trabalho não dá, para o emprego não dá, para a escola não dá, né? Tudo flui. Agora, para Deus, meu irmão, parece que tem uma bola de 50 quilos no pé para servir ao Senhor, uma dificuldade, meu Deus do céu. E você acha que Deus, ele está assim, meu Deus, a vida dele está tão difícil, fica aí mesmo no mundinho, está muito bom. Uma vez que você fez um compromisso, verbalizou com Deus uma aliança, você não pertence mais a você mesmo. Você já está carregando a sua cruz. Sabe o que significa cruz? Cruz é sentença de morte. Cruz não é só dificuldade, não. Cruz é sentença de morte. Ninguém vai carregar uma cruz para ficar vivo lá e depois descer vivo da cruz, não. Cruz é sentença de morte, ou seja, para de viver para você mesmo. Morra e deixa Cristo viver em você. Deixa Cristo viver em você. Cruz é sentença de morte. Ou você carrega a sua cruz e deixa a cruz de lado e se entrega logo para o diabo, meu irmão. Pô, vai ficar. Quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Uma hora os anjos ficam lá, outra hora os anjos ficam tristes, outra hora os anjos ficam lá, outra hora os anjos ficam tristes. Né? Já viu aquele desenho lá que fica lá, aí, não sei o quê? Não sei o que lá. Né? Fica assim. Aqui os anjos aquelas picas assim, caramba, ele vai para o culto, ele vai para a igreja, que legal. Daqui a pouco, chega na outra semana, não tem nada daquilo que eu esperei, caramba. A gente acha que vai ter uma festa no céu, a festa foi adiada. Adiou a festa no céu. Foi adiada a festa. É compromisso, irmãos. É compromisso. Tudo que a gente fala, verbaliza, isso reverbera no mundo espiritual. Você tem que entender que você não pertence mais a você mesmo. E todas as vezes que você entra por um caminho que não é do Senhor, as coisas vão dar errado na sua vida. É isso. É isso. Você entendeu? É isso.
as coisas dão errada, não estou falando de provação, provação é outra coisa. Eu estou falando de quando a pessoa insiste no erro e as coisas continuam batendo ali na porta, na cara dessa pessoa o tempo todo. E repete o ciclo, e repete de novo, e repete outra vez, e repete novamente. E a pessoa, ao invés de entrar lá no átrio, ela fica fazendo assim, voltas e voltas na bacia. Fica assim, ó. Fica dando voltas e voltas na bacia, lá no átrio. Ao invés de entrar lá no santo lugar. Entrar no santo, né? Entrar lá no santo. Ao invés de entrar no santo, ela fica dando voltas na bacia ali. Isso é sacerdócio real? Não é. É um sacerdote, mas que não está cumprindo a sua função sacerdotal. Ou seja, um sacerdote falho. Não avança. Lá no santo lugar tem comunhão. Lá no santo lugar é um lugar de oração. Lá no santo lugar é o lugar de candeeiro. É onde tem a manifestação dos dons. O que ele tem? Não ora, não tem comunhão e não tem manifestação de dom. Está onde? Está lá no átrio, lá, patinando no pecado lá. Um sacerdote que não avança. É um crente atriano. Por isso o título da mensagem: sai do átrio. Sai do átrio, meu irmão. Sai do átrio. Vamos entrar no santo lugar. Vamos ter comunhão com Cristo. Vamos ter comunhão com os irmãos. Deixa Deus te usar. E vence o diabo. Vence o diabo. Eu falei isso para ele, rapaz, você está mais com medo do diabo do que confiança em Deus. Você está mais com medo do diabo do que confiar em Deus. Eu fico imaginando como é que Deus está orgulhoso de você lá do céu. Ele está feliz da vida, sabendo que você não confia nele e está cheio de medo do diabo. Aprenda uma coisa: você só vai perder a sua vida quando Deus quiser. Ninguém tem autoridade para tocar na vida de ninguém aqui na terra, senão Deus. E se alguém perdeu a vida, é porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitir, o diabo não consegue fazer absolutamente nada. Nada. Ou então a gente não confia mais na palavra, não confia mais em Deus. E vira um deísta, né? As coisas acontecem e pega Deus de surpresa. Pegou Deus de surpresa. O diabo não tem autoridade. A Bíblia é bem clara: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. O inimigo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Ou eu creio que quando eu saio de casa existe um monte de anjo do meu lado. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu gosto de correr na rua, fazer Cooper. Eu fico pensando, já pensou? O diabo tem uma raiva de mim, que eu sei que ele tem mesmo, mas eu também tenho dele, está tudo certo, né? Você acha que é da vontade do diabo nós estamos vivos, irmãos? Você acha que é bom para ele eu estar vivo? É bom para ele, pastor Márcio, também? Não, não é bom. Ele poderia pegar alguém de carro, botar um demônio ali dentro e fazer assim: atropela. Ele poderia causar um caos no mundo se ele quisesse. Sabe por que ele não faz isso? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele não tem livre acesso a hora que ele quer, não. É igual lá o Jóia, tem que pedir permissão a Deus se ele pode fazer alguma coisa. Senão ele não faz. Então não tem o que temer. Agora, tem um detalhe: não deis lugar ao diabo. Porque a partir do momento que você dá legalidade ao diabo, aí ele tem permissão para fazer o que ele quiser. Então, irmãos, vamos viver em santidade. É o texto que nós lemos: sacerdócio santo, pedras vivas. Pedras vivas. Continue firme no Senhor, continue orando, buscando. O diabo não pode. Jesus falou: olha, nenhum fio do seu cabelo perecerá. Nenhum fio do teu cabelo vai perecer. Creia, confie em Deus. Continue orando, buscando na presença do Senhor. Lembra de Pedro?
Já pediu permissão a Jesus para poder peneirar Pedro. Ele me pediu. Eu falei, não, vai não. Pedro não. Eu tenho um propósito na vida dele ainda. Então não faz a coisa que ele quer, não. Tudo Deus está no controle, irmãos. E eu tive que ministrar isso para ele. Se vai assistir efeito ou não, não sei. Eu sei que eu quero viver isso que eu estou ensinando. Agora, e você? Será que o que está sendo ministrado aqui vai surtir efeito na sua vida? Ou vai ser mais uma palavra que entrou aqui, só aqui, ou você vai pensar se vai se arrepender ou não. Vou pensar se eu vou ter mais, se eu vou renovar meus votos com Deus ou não. Eu vou pensar se eu vou ter comunhão ou não. Vou pensar. Não sei, vou pensar. Quem sabe o que vai acontecer com aquele rapaz? Quem sabe? Deus falou que ia tirar a vida da filha dele. Mas quando? Amanhã? Mês que vem? Semana que vem? Não sei. Vai ser de repente. Se ele não se arrepender. E a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual na nossa vida, irmãos. De uma coisa eu sei, o diabo o tempo todo está querendo me tragar. O tempo inteiro. E até quando Deus falar, vai falar assim, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Ou Deus vai dizer assim, eu já fiz o que eu pude fazer. Só que a pessoa não quer. Você não é mais uma alma que está no mundo. Você é uma alma que pertence ao Senhor. Então você tem que andar como um filho da luz. Porque se não andar como um filho da luz, Deus vai te cobrar. Você acha que nunca vai cobrar nada? É melhor ele cobrar agora, meu irmão, do que cobrar no dia da vinda dele. Porque no dia da vinda dele, não tem mais escapatória não. Então é melhor agora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia. Não espera para decidir o que vai fazer. Não tem nem que pensar. É ato imediato. É ouvir e crer. Se hoje ouvir a minha voz, né? Se arrependa. Hoje, agora. Agora. Não é amanhã, depois da manhã, mês que vem. E se depois da manhã, mês que vem, vai entrar futebol, vai entrar trabalho, vai entrar distrações. Aí a mensagem, esqueceu. Tudo que eu falei aqui, esqueceu. Foi pro brejo. Mas Deus não esquece do que você está ouvindo hoje. Deus não esquece. Você esquece, mas Deus não esquece. Então que nós possamos tomar uma decisão séria com Deus agora. Os que estão aqui, os que estão ali, online, os que vão ver essa mensagem depois. Deus não se deixa escarnecer. Considera, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Considere a bondade e a severidade de Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Tem um texto na Bíblia, lá em Jeremias, que ele traz uma palavra bem... como é que eu posso dizer? De exortação para o povo de Israel. E ele sabe que trouxe uma palavra assim, né, de muita reflexão. Aí ele fala assim, olha, não diga pesado a palavra do Senhor. Ele fala, não digam isso. Que palavra pesada do Senhor. Mas digam, o Senhor falou conosco hoje. Digam isso. O Senhor falou conosco hoje. Mas não fala a palavra pesada do Senhor. Mas digam, o Senhor falou conosco hoje. Então o Senhor falou conosco hoje, irmãos. Falou comigo, porque esse testemunho que eu contei é um testemunho que mexeu comigo. Eu falei, gente, o diabo não está para brincadeira não. Ele não está para brincadeira. E tem muita gente dormindo em meio à guerra. O negócio está pegando fogo, o negócio está acontecendo. O mundo espiritual agitando. Daqui a pouco começa a manifestação do anticristo. E o pessoal está
Como se Jesus nunca mais fosse voltar. Então nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão, irmãos, é para agora. É para agora. Você não está ouvindo essa palavra amanhã, não. Você está ouvindo hoje. Então, se hoje ouvirdes a minha voz, você crê que essa mensagem veio direto do céu para você? É porque Deus te ama. E Deus fala de diversas maneiras. Ele fala através da doença, através da morte, através de um louvor, de uma adoração, de uma mensagem, da dor, do testemunho de outros irmãos. Eu não sei como que Deus está falando com você, mas de uma coisa eu tenho certeza: há muito tempo Ele tem falado. E quanto mais tempo nós vamos adiando, mais próximo do abismo a gente está chegando. Mas Deus pode fazer isso aqui, ó, dar uma girada na tua vida e fazer de você um homem e uma mulher de Deus que vai ter comunhão com o Espírito dele e vai ser mais um soldado para meter a mão no arado e enfrentar o império das trevas. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa palavra, uma palavra que mexeu muito comigo, Senhor, muito comigo, porque ela não é fácil de ser ministrada, não. Ela é uma palavra difícil de ser falada, mas ao mesmo tempo ela é vida. É a palavra que liberta, que transforma, que mostra o mundo espiritual como ele é de verdade. Eu jamais quero receber uma palavra dessa do Senhor, ou faz isso, ou nunca na minha vida eu quero receber uma palavra dessa, porque eu quero estar sempre obediente a Ti, Senhor. Eu quero estar sempre me arrependendo todos os dias, para nunca ouvir uma palavra dessa do Senhor. Ai de mim, em que ponto eu chego na minha vida para ouvir uma profecia dessa? Deus que me livre andar por um caminho aonde Deus tem que ameaçar a minha vida para servi-lo. Senhor, guarda os meus passos, meus pés do tropeço, porque eu me teria vergonha de mim mesmo se eu viesse a ouvir tal voz do céu. Eu seria o homem mais indigno, eu iria chorar dia e noite por saber que o meu Pai está aborrecido comigo. Senhor, que me livre desse dia, me guarde para que eu sempre ande obediente, me guarde para que eu sempre alegre o teu coração, me guarde para que eu sempre seja um filho de Deus que te traz alegria. Guarda-me, Senhor, guarda-me, me guarda, Deus, me guarda, Senhor, porque eu quero ouvir naquele dia o meu nome sendo chamado e dizendo: servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei, entra para o gozo do meu Pai. É isso que eu quero ouvir, palavras aonde meu Pai fala: tu és um filho amado, que me dá alegria. Eu quero fazer por onde, Senhor? Eu sou o teu servo, filho da tua serva, Senhor. Não permita que meus pés caiam no laço do passarinheiro. Livra-me de toda a tentação, para que eu me preserve inteiro naquele dia, Senhor. E eu recebo o meu inteiro galardão, em nome de Jesus. Amém.